Você já se sentiu tensa com constantes dores no pescoço? Já sentiu um incômodo que pode ir do pescoço até a nuca? De tanta tensão e incômodo nessa região, já sentiu isso se tornar uma dor de cabeça? Isso tudo é mais comum do que a gente pensa e por isso hoje vamos falar sobre a dor na cervical. Quer entender um pouco mais? O caminho é pra dentro. Bora mergulhar? Olá, nós somos os Fês. Eu sou a Fernanda, ele é o Fernando e nós estamos muito felizes por ter você aqui com a gente no nosso canal. As dores na região da cervical, elas podem acontecer por múltiplos fatores. Desde dormir de mau jeito, uma postura incorreta ou carregar um excesso de peso. Assim também como ela pode se desenvolver em diferentes estruturas, como termos dor na região muscular, óssea ou articular. O que vemos acontecer no consultório e também nas queixas de amigos e familiares é um grande aumento na frequência desse sintoma. E se você acompanha a gente por aqui, já sabe que nós vamos falar do que está por trás na dor na cervical e te convidamos a ir além das coisas que o Fê já citou aqui. Você pode se perguntar então, será que realmente a postura gera uma dor na cervical? Claro que ela pode influenciar. Mas o que nós observamos nos nossos atendimentos e estudos é que o buraco está mais embaixo. E as pessoas que expressam essas dores na cervical, elas têm percepções muito parecidas daquilo que elas vivenciam. Você percebe que quando falamos sobre carregar peso, isso pode estar acontecendo de forma real ou simbólica? Nós podemos associar essa dor àquela famosa frase, carregar o mundo nas costas. Ou também, estou sobrecarregado. As frases que nós usamos dizem muito sobre nós, sobre a forma como estamos vivendo e também sobre esse sintoma. O conflito por trás da dor na cervical é ter que se submeter a algo ou alguém. Biologicamente é não poder encarar o outro nos olhos ou ter que baixar a cabeça, porque pode ser perigoso encarar. Quando falamos das cervicais mais altas, de C1 a C3, estamos falando sobre uma percepção de ter que se submeter por um conflito de autodesvalorização intelectual, ou seja, uma percepção de que o outro é mais inteligente do que eu ou de que eu nunca sou inteligente o suficiente. O mais desafiador é que muitas vezes essas percepções têm origem lá na nossa infância, quando queremos ser vistos e amados pelos nossos pais, quando queremos nos destacar por sermos inteligentes para ganhar o nosso lugar, ou simplesmente para não sermos motivos de risada após um comentário de um professor ou de um colega. Quando a dor se expressa da C4 a C7, estamos falando sobre uma percepção de ter que se submeter por se sentir rebaixado ou humilhado e onde eu tenho uma sensação de impotência e não consigo reagir àquilo porque de alguma forma eu sinto que é melhor ficar calado. É uma sensação de insegurança aonde se eu falar ou se eu me posicionar, eu posso sofrer consequências. Agora vamos para exemplos reais. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Desde pequena, eu fui muito cobrada para ser uma boa aluna. Os meus pais eram muito exigentes em relação à nota. Então eu sentia que para ser boa o suficiente, eu precisava tirar 10. E isso fazia com que eu me cobrasse demais. Hoje adulta, olhando para minha história, eu entendo que essa exigência dos meus pais foi a forma que eles tinham de conseguir que eu fosse uma boa profissional. E deu certo, afinal, se eu cheguei aonde cheguei hoje, isso também se deve a essa educação mais rígida que eu tive. Só que, por outro lado, isso criou em mim uma fragilidade, porque sempre que eu me sinto pressionada ou sobrecarregada, principalmente intelectualmente, eu tenho essa dor na cervical, nessa parte mais alta aqui. Um outro exemplo que nós vamos trazer para vocês é o de um cliente que na sua infância ele estudava em um colégio interno. E ele rompeu, uma regra sem consciência, que era não se pode ler depois das 20 horas. E ele apanhou de um inspetor e ficou de castigo por 1 mês com a cabeça colada na parede, tendo que olhar para baixo na frente de todos os colegas. Em todos os momentos de intervalo, ele tinha que ficar nessa posição. Esse impacto foi tão grande que ele chegou a ter um desgaste na vértebra e teve que fazer uma cirurgia. Gostamos de trazer exemplos e histórias reais porque sabemos que isso ajuda vocês a entenderem melhor o que é exatamente essa sensação de submissão. Quando você estiver com uma dor na cervical, procure perceber qual situação você se sentiu inseguro ou teve que se submeter.
E é sempre bom ter a ajuda da nossa amiga bolsa de gelo, que você vai colocar nessa região aqui da cabeça e também pode colocar diretamente na cervical. Deixe o seu like aqui pra gente. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. E compartilhe esse vídeo com alguém que sofre com dores na cervical. Gratidão e até o próximo vídeo. As dores na região cervical podem aparecer por uma série de fatores. Desde você dormir de mau jeito, andar com uma postura... É um grande aumento desse sintoma. Você percebe que quando falamos sobre carregar peso, podemos estar falando isso sobre o que estamos vivendo. Tava bom. Bom pra quem? O mais desafiador é que essas percepções muitas vezes elas são geradas na infância. Muito bom.